O silêncio, que fere mais do que a dor. A primeira reação do céu ao sofrimento de Jó. Texto base. Livro de Jó, capítulos 1 e 2 e 38 e 42. Você já gritou para o céu e ouviu apenas o eco da sua própria voz? Já chorou tanto que as lágrimas secaram, mas a resposta que você esperava nunca veio? Já sentiu que Deus estava em todos os lugares, menos onde você mais precisava dele? Então você conhece Jó. Não o personagem bíblico distante, mas o homem que perdeu tudo em questão de horas e descobriu que o pior não era a dor, era o silêncio que veio depois dela. Imagine acordar numa segunda-feira com a vida inteira planejada, filhos saudáveis, trabalho estável, fé inabalável. Na terça-feira tudo desmorona. Sexta-feira você está sentado no chão, olhando para o teto, sussurrando: Deus, onde você está? E o que você ouve? Nada, absolutamente nada. É justamente nesse vazio ensurdecedor que começa uma das histórias mais brutalmente honestas das Escrituras. Jó não perdeu apenas bens e pessoas, ele perdeu as respostas. E foi obrigado a viver semanas, talvez meses, com a pergunta mais angustiante que um ser humano pode carregar: por que Deus está em silêncio quando eu mais preciso que ele fale? A história de Jó começa com uma catástrofe em série. Num único dia, mensageiros chegam, um após o outro, com notícias devastadoras. Seus bois e jumentos foram roubados. Suas ovelhas morreram queimadas. Seus camelos foram levados. E então vem a notícia que quebra qualquer pai, qualquer mãe. Seus 10 filhos morreram quando a casa desabou sobre eles. Jó rasga as vestes, raspa a cabeça e se prostra, mas não blasfema. Diz aquela frase que todos conhecemos: o Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. Parece piedade inabalável. Mas é só o começo do abismo. Logo depois, o próprio corpo de Jó se torna um campo de batalha. Feridas purulentas cobrem sua pele da cabeça aos pés. A coceira é insuportável. A dor, incessante. Sua esposa, destroçada pela perda dos filhos, olha para ele e diz: amaldiçoa a Deus e morre. 3 amigos chegam para consolá-lo. Quando o veem, não o reconhecem. Ficam 7 dias em silêncio ao lado dele. Mas quando abrem a boca, o consolo vira acusação. Você deve ter pecado, Jó. Deus é justo. Se você está sofrendo assim, alguma coisa você fez. Teologia fria. Julgamento disfarçado de piedade. O tipo de conforto que machuca mais do que ajuda. E Jó clama, questiona, grita. Por que não morri ao nascer? Por que Deus me deu vida só para me fazer sofrer? Quero falar com Deus, quero entender, quero respostas. Mas o céu permanece fechado. Capítulo após capítulo, nada. Silêncio absoluto. Jó fala. Os amigos falam. Até um jovem chamado Eliú aparece e fala. Mas Deus? Deus não diz uma palavra. Até que, de repente, de dentro de um redemoinho, a voz que Jó tanto esperava finalmente ressoa. Mas não começa com "deixa eu te explicar". Começa com perguntas. Onde você estava quando lancei os fundamentos da terra? Quem encerrou o mar com portas? Você já deu ordens amanhã? Pode levantar a voz às nuvens para que a água te cubra? Deus não explica o sofrimento de Jó. Ele revela quem ele é. E de alguma forma misteriosa e profunda, isso basta. O que mais dói no sofrimento não é a dor em si, é a ausência de sentido. É acordar no meio da madrugada e não entender por que a vida virou de cabeça para baixo. É olhar para os cacos da sua história e não conseguir montar o quebra-cabeça. É sentir que Deus está distante justamente quando você mais precisa que Ele esteja perto. Jó esperava respostas, recebeu enigmas, esperava explicações, recebeu perguntas. E o que ele aprendeu, o que nós precisamos aprender, é que fé madura não é ter todas as respostas, é continuar de pé quando nenhuma resposta vem. Isso desafia tudo com o que fomos ensinados. Vivemos numa cultura que exige explicação para tudo. Doutor, por que meu filho adoeceu? Pastor, por que perdi o emprego? Deus, por que meu casamento acabou? Queremos causas, culpados, razões. Jó queria o mesmo, mas descobriu que a vida não funciona assim. E Deus
surpreendentemente, não se sente obrigado a nos dar explicações antes de nos dar a si mesmo. Há algo ainda mais profundo aqui. O silêncio de Deus não é ausência, é preparação. Deus não estava longe de Jó durante aqueles dias terríveis, ele estava silencioso. E há uma diferença abissal entre as duas coisas. Pense numa mãe que segura a mão do filho na sala de cirurgia. Ela não fala, não explica cada procedimento médico, apenas segura a mão. Sua presença silenciosa comunica mais do que 1000 palavras. Deus estava segurando a mão de Jó no escuro, preparando-o não para entender o sofrimento, mas para encontrá-lo no meio dele. O silêncio de Deus é o espaço onde nossa fé deixa de ser transacional e se torna relacional. Enquanto Jó buscava respostas, ele ainda estava negociando com Deus. Me explique e eu vou entender. Me dê razões e eu vou aceitar. Mas quando as respostas não vieram, Jó foi forçado a uma escolha mais profunda. Vou confiar em Deus mesmo sem entender? Vou buscá-lo mesmo sem respostas? Esse é o tipo de fé que o silêncio forja. Não uma fé infantil que precisa de explicações constantes, mas uma fé adulta que descansa na pessoa de Deus mesmo quando seus caminhos são inescrutáveis. Há ainda uma terceira camada nessa história, uma verdade existencial que toca o centro do que significa ser humano. Jó descobriu algo que todos nós, em algum momento, precisamos descobrir. Não somos o centro do universo. E isso, por mais duro que seja, é libertador. Quando Deus finalmente fala, ele não diz: Jó, deixa eu te contar o que aconteceu nos bastidores. Ele diz: olha para a criação, olha para o mar, para as estrelas, para os animais selvagens. Você entende como tudo isso funciona? Você consegue controlar o vento? Alimentar os corvos? Dar força ao cavalo? Deus está dizendo: Jó, você está vivendo numa história muito maior do que a sua própria vida. Há mistérios que você não vai compreender. Há propósitos que você não vai enxergar. E isso não diminui seu sofrimento, mas coloca ele num contexto mais amplo. Essa é a lição existencial mais dura e, ao mesmo tempo, mais libertadora. Não somos Deus. Não temos que entender tudo. Não precisamos ter controle sobre tudo. Nosso papel não é decifrar o universo, mas confiar naquele que o criou. Para nós, brasileiros, isso é especialmente relevante. Vivemos num país onde o improviso é arte, onde planos desmoronam da noite para o dia, onde a incerteza é companheira constante. Quantas vezes já fizemos planos que foram destruídos por uma demissão inesperada, uma doença súbita, uma traição que não vimos chegar? A tentação é achar que perdemos o controle. Mas a verdade de Jó é que nunca tivemos. E reconhecer isso não é fraqueza, é sabedoria. É parar de tentar ser Deus da própria vida e deixar que Deus seja Deus. Então, o que fazemos com isso? Como aplicamos essa história antiga às nossas segundas-feiras caóticas, aos nossos relacionamentos quebrados, às nossas contas que não fecham? Primeiro, pare de exigir de Deus explicações que Ele não prometeu dar. Muitas vezes, nossa angústia aumenta porque achamos que merecemos entender. Mas fé não é clareza, é confiança na escuridão. Quando você não entender por que algo aconteceu, permita-se não entender. Solte a necessidade de controlar a narrativa. Segundo, cuidado com os amigos de Jó ao seu redor. Nem toda palavra piedosa vem de um coração compassivo. Há pessoas que, bem intencionadas, vão tentar explicar seu sofrimento com teologias prontas, com fórmulas vazias, com julgamentos disfarçados de conselho. Aprenda a discernir entre quem chora com você e quem apenas teologiza sobre você. Terceiro, use o silêncio de Deus como oportunidade de crescimento, não como evidência de abandono. Pergunte-se: o que esse silêncio está me ensinando sobre mim mesmo? O que ele está revelando sobre o que eu realmente busco em Deus? Às vezes Deus se cala porque precisa que paremos de falar e comecemos a ouvir. Quarto, lembre-se de que presença vale mais do que explicação. Jó não recebeu as respostas que queria, mas recebeu algo melhor. Recebeu Deus. No final ele diz: antes eu te conhecia só de ouvir, mas agora meus olhos te veem. O sofrimento tem o poder de transformar um Deus conceitual num Deus real. Quinto,
Não tenha medo de ser honesto com Deus. Jó gritou, questionou, desabafou, e Deus não o rejeitou por isso. Na verdade, no final da história, Deus diz que Jó falou corretamente sobre ele, e os amigos que tentaram defendê-lo com teologias prontas estavam errados. Deus prefere nossa honestidade brutal à nossa piedade artificial. Pense na mãe que perdeu o filho e ainda precisa acordar, fazer café, trabalhar. No pai que foi demitido aos 50 anos e não sabe como vai pagar as contas. Na mulher traída que olha no espelho e não reconhece mais quem ela se tornou. No jovem com depressão que acorda sem forças para enfrentar mais um dia. O silêncio de Deus dói. Dói porque queremos um pai que explique tudo, um amigo que resolva tudo, um salvador que evite toda dor. Mas o Deus de Jó é diferente. Ele não remove o sofrimento antes de se revelar no meio dele. Ele não explica a tempestade antes de aparecer dentro dela. E isso muda tudo. Porque significa que não estamos sozinhos na dor. Significa que o silêncio não é indiferença. Significa que há um propósito sendo tecido mesmo quando não conseguimos ver o desenho completo. Para quem está passando pelo vale mais escuro agora, saiba, o silêncio vai acabar. Mas quando acabar, talvez você não receba as respostas que esperava. Talvez você receba algo melhor, uma compreensão mais profunda de quem Deus é, uma fé que não precisa de explicações, uma paz que não depende de entendimento. Jó terminou sua história não com respostas, mas com restauração. Não com explicações, mas com o dobro do que tinha perdido. Não porque entendeu o plano, mas porque encontrou o planejador. Agora olhe para a sua própria vida, onde você está esperando que Deus fale e só ouve silêncio. Que área da sua vida está envolta em mistério, sem respostas, sem sentido aparente? Pergunte-se com honestidade brutal: estou buscando respostas ou estou buscando a Deus? Há uma diferença enorme. Um Deus que apenas responde perguntas é um Google divino, mas um Deus que se revela no meio do mistério é um Pai. Estou disposto a confiar mesmo sem entender? Ou minha fé está condicionada à clareza? Fé que só funciona quando tudo faz sentido não é fé, é lógica. O que o silêncio de Deus está revelando sobre o que eu realmente espero dele? Estou tratando Deus como um solucionador de problemas ou como o Senhor da minha vida? Estou permitindo que meu sofrimento me aproxime de Deus ou está me afastando? A dor pode endurecer ou quebrantar. Pode fazer você correr de Deus ou correr para Ele. Jó escolheu o segundo. Que verdade sobre mim mesmo preciso aceitar para seguir em frente? Jó precisou aceitar que não era Deus, que não tinha todas as respostas, que estava vivendo numa história maior. E você? O silêncio de Deus não é o fim da conversa, é o início de uma revelação que palavras não comportam. Então, aqui está o convite. Não um convite para entender tudo, mas para confiar naquele que entende. Não um chamado para ter todas as respostas, mas para descansar naquele que é a resposta. Se você está no meio do silêncio agora, não desista. Não interprete a ausência de palavras como ausência de presença. Deus está ali, na escuridão, segurando sua mão, preparando você para uma revelação que ainda não chegou. Pare de exigir explicações que ele não prometeu. Comece a buscar a face dele em vez das mãos dele. Deixe que o silêncio faça sua obra de transformação. Permita que a dor te ensine o que a prosperidade nunca ensinou. E quando a voz finalmente vier, e ela virá, você descobrirá que não precisava de respostas, precisava dele. E ele sempre esteve ali. A história de Jó não termina no sofrimento, termina em restauração. Mas o mais importante, termina com um homem que conhece Deus de verdade, não apenas de ouvir falar. E esse é o tipo de final que transforma não apenas uma vida, mas uma eternidade. Você está pronto para parar de brigar com o silêncio e começar a ouvir o que ele tem a dizer? Quando Deus pergunta em vez de responder, o dia em que Jó descobriu que não era o centro do universo. Texto base, Jó 38:42. Sabe aquela sensação de estar absolutamente certo de que você está certo?
aquela convicção inabalável de que, se Deus pelo menos te ouvisse, ele entenderia seu lado da história e concordaria com você? Jó tinha essa certeza. Depois de perder tudo, depois de ouvir seus amigos o acusarem injustamente, depois de manter sua integridade intacta enquanto o mundo desmoronava, ele tinha uma única exigência: quero falar com Deus. Quero meu dia no tribunal. Quero apresentar meu caso. Durante 35 capítulos, Jó argumenta, defende-se, clama por justiça. Ele está convencido. Se conseguir uma audiência com o Todo-Poderoso, vai provar sua inocência. Vai mostrar que não merecia nada daquilo. Vai fazer Deus entender que houve um erro, uma injustiça cósmica. E então Deus aparece, finalmente. Depois do silêncio prolongado, depois das semanas ou meses de espera angustiante, o céu se abre. Um redemoinho se forma. A voz que Jó tanto esperava ouvir finalmente ressoa. Mas Deus não começa com: Jó, sinto muito pelo que você passou, deixa eu te explicar. Ele começa com uma pergunta devastadora: quem é esse que obscurece meu conselho com palavras sem conhecimento? Prepare-se como homem. Vou fazer perguntas e você me responderá. E então vem uma enxurrada de perguntas que deixam Jó completamente mudo. Onde você estava quando lancei os fundamentos da terra? Fala se você tem tanto entendimento. Quem determinou suas medidas? Quem estendeu sobre ela a linha de medir? Sobre que foram firmadas as suas bases? Quem colocou sua pedra angular quando as estrelas da manhã cantavam juntas e todos os filhos de Deus se regozijavam? Quem encerrou o mar com portas quando este irrompeu do ventre da terra? Você já deu ordens amanhã ou ensinou à alvorada o seu lugar? Você já entrou até as fontes do mar ou caminhou pelas profundezas do abismo? As portas da morte já se abriram para você? Você viu as portas das sombras da morte? Você compreende a extensão da terra? Fala se você sabe tudo isso. Onde está o caminho para a morada da luz? E as trevas, onde fica o lugar delas? Você pode guiá-las de volta ao seu território? Você conhece as veredas que levam às suas casas? Sem dúvida você sabe, pois já tinha nascido. Já viveu tantos anos. A ironia é cortante, a ternura brutal. Deus não está sendo cruel, está sendo real. Ele está dizendo: Jó, você quer respostas? Então primeiro me responda. Você entende como o universo funciona? Você compreende os mistérios da criação? Você sabe como faço a chuva cair no deserto onde ninguém mora? Você alimenta os filhotes dos corvos quando clamam? Capítulo após capítulo, Deus continua. Fala sobre o leão, o corvo, a cabra montês, a corça, o jumento selvagem, o boi selvagem, a avestruz, o cavalo, o falcão, a águia. Fala sobre o Behemoth e o Leviatã, criaturas poderosas e incontroláveis. E Jó? Jó não consegue responder uma única pergunta. O homem que tinha argumentos preparados, que estava pronto para apresentar seu caso, que queria debater com Deus de igual para igual, esse homem fica completamente sem palavras. Existe uma diferença enorme entre conhecer sobre Deus e conhecer Deus. Jó conhecia sobre Deus. Sabia as doutrinas, entendia a teologia, vivia de forma íntegra. Mas quando Deus se revelou de verdade, Jó descobriu que tinha criado uma versão miniatura de Deus em sua própria cabeça. Um Deus que cabia em suas explicações. Um Deus que ele podia entender completamente. As perguntas de Deus não foram crueldade. Foram terapia. Foram o remédio amargo que Jó precisava para ser curado de algo mais perigoso que o sofrimento físico. A ilusão de que ele entendia como o universo funciona. Todos nós fazemos isso. Criamos um Deus do tamanho das nossas compreensões. Um Deus que age de acordo com nossas expectativas. Um Deus que se comporta segundo nossa lógica. E então, quando a vida não segue o roteiro que escrevemos, quando as coisas não acontecem como planejamos, ficamos indignados. Deus, você não está fazendo certo. Você não está seguindo as regras. Mas quem disse que Deus precisa seguir nossas regras? Quem disse que o Criador do Universo tem que se explicar para as suas criaturas? Isso não significa que Deus é arbitrário ou cruel. Significa que ele é infinitamente maior, mais sábio, mais complexo do que conseguimos compreender. E reconhecer isso não é derrotismo, é humildade verdadeira.
Há algo revolucionário acontecendo aqui. Deus não está defendendo o sofrimento de Jó. Ele está expandindo a perspectiva de Jó. Está dizendo, você está olhando para a sua vida como se fosse um filme inteiro, mas você só tem acesso a uma cena. Você está julgando toda a história baseado num único capítulo. Quando Deus pergunta, onde você estava quando lancei os fundamentos da terra? Ele está dizendo, Jó, há uma história sendo contada que começou muito antes de você nascer e vai continuar muito depois que você partir. Você é parte essencial dessa história, mas não é o protagonista único, não é o centro do enredo. Isso desconstrói completamente nossa visão de mundo moderna. Nós fomos criados acreditando que somos o centro de tudo, que nossas vidas são o filme principal e todos ao redor são coadjuvantes, que Deus existe para realizar nossos sonhos, abençoar nossos planos, fazer nossa vontade. Mas Jó descobriu uma verdade libertadora. Não ser o centro do universo não diminui seu valor, aumenta seu propósito. Porque significa que você faz parte de algo infinitamente maior e mais significativo do que sua própria jornada individual. Pense assim, uma única nota musical não faz sentido isolada, mas quando tocada na hora certa, no contexto de uma sinfonia, ela se torna essencial. Você pode não entender por que aquela nota precisa ser tocada naquele momento específico. Pode parecer estranha, dissonante até. Mas o maestro sabe, ele está ouvindo a música inteira enquanto você só consegue ouvir sua própria nota. No Brasil, onde tantos de nós crescemos ouvindo que Deus existe para nos abençoar, para nos prosperar, para fazer nossos sonhos se realizarem, a mensagem de Jó é revolucionária e incômoda, porque ela diz, você não contratou Deus, ele não é seu empregado cósmico. Ele não está aqui para realizar sua lista de desejos. Mas sabe o que é libertador nisso? Você não precisa mais carregar o peso de fazer tudo dar certo. Você não precisa mais fingir que entende os mistérios. Você não precisa mais ter todas as respostas. Quantos brasileiros estão exaustos de tentar manter a fachada de que tudo está sob controle? Quantas famílias estão se despedaçando porque alguém acha que precisa ser forte sempre, entender tudo, ter resposta para cada problema? Jó nos dá permissão para sermos humanos, para dizermos, eu não sei, para admitirmos, isso está além da minha compreensão, para soltarmos a ilusão de controle que nunca tivemos de verdade. E aqui está o paradoxo bonito. Quanto mais você reconhece que não entende tudo, mais perto você fica de Deus. Porque fé verdadeira não é ter todas as respostas, é confiar naquele que tem. Então, como vivemos isso no dia a dia? Como aplicamos essa verdade quando o desemprego bate a porta, quando o diagnóstico é ruim, quando o relacionamento termina, quando o filho se perde nos caminhos? Primeiro, pare de exigir que Deus explique cada decisão dele. Você não pede ao piloto do avião que te explique cada movimento do manche durante a turbulência. Você confia que ele sabe pilotar. Da mesma forma, você não precisa entender cada movimento de Deus na sua vida. Você precisa confiar que ele sabe o que está fazendo. Segundo, aceite que você está vivendo numa história muito maior que sua própria vida. Suas dores, suas alegrias, suas vitórias, suas derrotas, tudo isso faz parte de uma narrativa cósmica que você não consegue ver por completo. E está tudo bem. Você não precisa ver o quadro inteiro para confiar no pintor. Terceiro, deixe de lado a necessidade de ser Deus. Muitas vezes, nosso estresse vem de tentarmos controlar coisas que nunca estiveram sob nosso controle. O futuro dos nossos filhos, a economia do país, a saúde dos nossos pais e o comportamento das pessoas ao nosso redor. Solte, você não é Deus, e que alívio maravilhoso é reconhecer isso. Quarto, aprenda a fazer as perguntas certas. Jó queria perguntar por quê? Deus o ensinou a perguntar quem? Não, por que isso aconteceu comigo? Mas quem é esse Deus que está comigo no meio disso? Não porque não tenho respostas, mas quem é grande o suficiente para ter as respostas que eu não tenho. Quinto, cultive admiração em vez de exigir explicação.
Quando Deus fala sobre a criação, ele está convidando Jó a se maravilhar, não a entender. Há um poder imenso em simplesmente admirar a grandeza de Deus sem precisar dissecá-la, explicá-la, controlá-la. Pense naquele pai que perdeu o emprego aos 50 anos e não consegue entender como Deus permitiu isso depois de tantos anos de fidelidade. Pense na mãe cujo filho escolheu um caminho que parte seu coração. Pense no jovem que fez tudo certo, mas viu colegas menos qualificados serem promovidos enquanto ele ficou para trás. As perguntas de Deus para Jó são as mesmas para você. Você entende como eu trabalho? Você enxerga o que eu enxergo? Você sabe o que eu sei? E a resposta honesta é não. Você não sabe. Você não entende. Você não enxerga. Mas sabe o que você pode fazer? Você pode confiar. Pode descansar. Pode soltar a ilusão de controle e se entregar aos braços de um Deus que é infinitamente maior, mais sábio, mais amoroso do que você consegue compreender. Agora é hora de você ser brutalmente honesto consigo mesmo. Essas perguntas não são para serem respondidas rapidamente. São para serem mastigadas, ruminadas, vividas. Em que áreas da minha vida eu estou tentando ser Deus? Onde estou tentando controlar o incontrolável, entender o incompreensível, manipular o que só Deus pode fazer? Que versão miniatura de Deus eu criei na minha cabeça? Será que eu reduzi o Criador do universo a um Deus que só faz o que eu espero, age como eu acho que ele deveria agir, responde como eu acho que ele deveria responder? Estou disposto a admirar Deus sem precisar entendê-lo completamente? Consigo me maravilhar com sua grandeza sem exigir que ele se explique? O que mudaria na minha vida se eu realmente acreditasse que não sou o centro do universo? Como seria meu dia a dia se eu parasse de julgar cada acontecimento pela lente estreita da minha própria perspectiva? Que peso eu estou carregando que nunca foi meu para carregar? Que controle eu estou tentando exercer que nunca tive de verdade? Deus não me deve explicações. Ele me oferece sua presença. E isso, surpreendentemente, é mais do que suficiente. Então, aqui está o convite. Não para entender tudo, mas para confiar naquele que entende. Não para ter controle, mas para descansar nos braços de quem tem. Pare de brigar com Deus exigindo explicações. Comece a se maravilhar com um Deus grande demais para caber nas suas compreensões. Deixe que as perguntas que ele faz a você expandam sua visão em vez de diminuir sua fé. Reconheça, você não estava lá quando ele fundou a terra. Você não sabe fazer o sol nascer. Você não alimenta os filhotes dos corvos. Você não controla o vento nem as ondas e está tudo bem. Você não precisa fazer nada disso. Você só precisa confiar naquele que faz. A história de Jó nos ensina que não precisamos de respostas. Precisamos de revelação. Não precisamos entender os caminhos de Deus. Precisamos conhecer o coração de Deus. E quando o conhecemos de verdade, descobrimos que podemos descansar mesmo sem entender. Você está pronto para parar de tentar ser o centro do universo e começar a viver como parte essencial de uma história muito maior e mais bela do que você imagina? A resposta que Jó não esperava, quando Deus se revela em vez de se explicar. Texto base, Jó 42, 1 e 6. Você já passou meses, talvez anos, esperando por uma resposta que nunca veio da forma que você imaginava? Já construiu na cabeça exatamente o que Deus precisaria dizer para que tudo fizesse sentido, só para descobrir que ele tinha um plano completamente diferente? Jó esperava um julgamento. Recebeu uma revelação. Esperava que Deus explicasse o porquê. Deus mostrou o quem. Esperava um tribunal celestial onde pudesse apresentar seu caso. Deus lhe deu um encontro que transformou não suas circunstâncias, mas sua própria alma. Depois de ouvir Deus falar por capítulos inteiros sobre a criação, sobre os mistérios do universo, sobre criaturas que ele nunca poderia controlar, Jó finalmente responde. E sua resposta é uma das mais honestas e transformadoras de toda a Escritura. Eu sei que você pode fazer todas as coisas. Nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Você perguntou, quem é esse que obscurece meu conselho sem conhecimento?
Certo é que falei do que não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não conhecia. Você disse: agora escute, e eu falarei. Vou fazer perguntas e você me responderá. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Por isso menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. Leia essas palavras de novo, devagar. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Essa é a frase que muda tudo. Jó não diz: agora eu entendo por que sofri. Ele não diz: agora faz sentido. Ele não diz: obrigado por me explicar. Ele diz algo infinitamente mais profundo. Antes eu conhecia você de ouvir falar. Agora eu te conheço de verdade. O sofrimento não trouxe explicações, trouxe revelação. A dor não trouxe respostas, trouxe presença. O vazio não foi preenchido com teologia, foi preenchido com Deus. Existe uma enorme diferença entre religião de segunda mão e encontro genuíno com Deus. Jó tinha a primeira. O sofrimento o levou à segunda. Antes da tragédia, Jó tinha uma fé sólida, respeitável, admirável. Ele conhecia Deus através das histórias que ouviu, dos ensinamentos que aprendeu, das tradições que seguiu. Sua fé funcionava bem quando a vida também funcionava. Mas era uma fé herdada, não conquistada. Uma fé de ouvir falar, não de ver. O sofrimento fez com Jó o que a prosperidade nunca poderia fazer. Forçou-o a um encontro real. Não com conceitos sobre Deus, mas com o próprio Deus. Não com teologia, mas com presença. Não com doutrinas, mas com revelação. E aqui está a verdade perturbadora. Às vezes, Deus permite que tudo desmorone para que possamos encontrá-lo de verdade. Não porque Ele é sádico, mas porque nós somos teimosos. Não porque Ele gosta de nos ver sofrer, mas porque Ele nos ama demais para nos deixar viver de fé de segunda mão. Pense em quantas pessoas vão à igreja a vida inteira, cantam os hinos, decoram os versículos, mas nunca tiveram um encontro real com Deus. Conhecem sobre Ele, falam sobre Ele, defendem doutrinas sobre Ele, mas não o conhecem, não de verdade. Jó poderia ter sido uma dessas pessoas, mas o sofrimento o levou além da religião. Levou-o a um encontro que transformou não apenas o que ele sabia sobre Deus, mas quem ele era diante de Deus. Repare na humildade devastadora da resposta de Jó. Falei do que não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não conhecia. Esse é um homem que, capítulos antes, estava exigindo uma audiência com Deus, convencido de que tinha razão, pronto para apresentar seu caso. Mas quando você realmente encontra Deus, não a ideia de Deus, mas o próprio Deus, algo acontece dentro de você. Todas as suas certezas arrogantes derretem. Todas as suas exigências silenciam. Todo o seu orgulho se desmancha. Jó não foi humilhado. Ele foi transformado. Há uma diferença. Humilhação é quando alguém te força a se sentir pequeno. Transformação é quando você finalmente enxerga a realidade. Você sempre foi pequeno, mas também sempre foi amado. Por isso menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. Não é autodesprezo no sentido tóxico. É o reconhecimento saudável de que ele não é Deus. Que ele não tem que ser Deus. Que ele pode ser humano, frágil, limitado e mesmo assim ser valioso, amado, essencial. Quantos de nós vivemos exaustos tentando ser o que nunca fomos criados para ser? Tentando ter todas as respostas, tentando controlar todos os resultados, tentando ser fortes o tempo todo, tentando nunca precisar de ninguém. Jó nos dá permissão para descer do trono imaginário onde nos colocamos, para reconhecer nossas limitações, para dizer eu não sei, para admitir eu preciso de ajuda, para confessar eu não entendo. E sabe o que acontece quando fazemos isso? Encontramos paz. Porque finalmente paramos de tentar ser Deus e permitimos que Deus seja Deus. Mas a história de Jó não termina no pó e na cinza. Ela termina com restauração. E não qualquer restauração, uma restauração dupla. Deus devolve a Jó o dobro de tudo que ele tinha perdido. Mais ovelhas, mais camelos, mais bois, mais jumentos, novos filhos, mais anos de vida. Alguns leem isso e pensam, então é uma história de final feliz. Sofra bastante e Deus vai te recompensar no final.
Mas essa é uma leitura superficial e perigosa. A restauração não aconteceu porque Jó sofreu. Aconteceu porque Jó foi transformado. Não foi uma recompensa por aguentar firme. Foi o resultado natural de um homem que finalmente conheceu Deus de verdade. Repare, quando Jó é restaurado, ele não é a mesma pessoa de antes. Ele tem mais bens. Sim, mas tem, acima de tudo, uma compreensão de Deus que nenhuma prosperidade poderia dar. Ele perdeu tudo e ganhou o que realmente importa. Um encontro genuíno com o Criador. E aqui está algo crucial. O texto não diz que Jó esqueceu os primeiros filhos. Não diz que a dor desapareceu completamente. Não diz que ele nunca mais teve dúvidas. Mas diz que ele viveu mais 140 anos e viu seus filhos e netos até a 4ª geração. Ele morreu velho e farto de dias. Farto de dias. Que expressão bonita. Não diz que ele morreu feliz o tempo todo. Não diz que nunca mais sofreu, mas diz que viveu plenamente, que experimentou a vida em sua totalidade, que encontrou satisfação não na ausência de dor, mas na presença de Deus. Para nós, brasileiros, que vivemos numa cultura que promete que Deus existe para nos fazer felizes, prósperos e livres de problemas, a história de Jó é radical, porque ela diz: Deus não existe para realizar seus sonhos. Seus sonhos existem para te levar até Deus. Deus não é um meio para alcançar sucesso, saúde, prosperidade. Deus é o fim. Ele é o objetivo. Ele é o prêmio. Tudo mais, bênçãos materiais, relacionamentos, conquistas, são apenas sinais que apontam para Ele. Quando invertemos isso, quando fazemos de Deus o meio e das bênçãos o fim, criamos uma fé transacional, vazia, destinada ao desapontamento. Porque mais cedo ou mais tarde, a vida vai desmoronar. E se sua fé está fundamentada nas bênçãos e não no abençoador, ela não vai sobreviver à tempestade. Mas quando Deus é o objetivo, quando Ele é suficiente, quando conhecê-lo de verdade se torna mais importante do que entender seus caminhos, algo poderoso acontece. Você se torna inabalável. Não porque nada de ruim acontece, mas porque sua âncora está em algo que nenhuma tempestade pode arrancar. Então, como aplicamos isso quando a conta não fecha no fim do mês? Quando o diagnóstico é aterrorizante? Quando o relacionamento está destruído? Quando o filho está perdido? Quando o sonho morreu? Primeiro, pare de medir a fidelidade de Deus pela presença ou ausência de bênçãos materiais. Deus não é fiel porque te deu um carro. Ele é fiel porque nunca te abandona, mesmo quando você perde o carro, a casa, o emprego, a saúde. Segundo, busque revelação, não apenas respostas. Quando algo ruim acontece, a primeira pergunta que fazemos é: por quê? Mas talvez a pergunta mais importante seja: quem? Quem é Deus no meio disso? Quem Ele está se revelando ser nessa situação? Terceiro, permita que o sofrimento te transforme em vez de apenas te informar. Jó não saiu do sofrimento apenas com mais conhecimento sobre Deus. Ele saiu transformado no próprio caráter, mais humilde, mais sábio, mais profundo, mais real. Quarto, confie que Deus tem um plano de restauração mesmo quando você não consegue vê-lo. A restauração de Jó não aconteceu imediatamente. Aconteceu depois do silêncio, depois das perguntas, depois do encontro. Deus sempre tem um depois planejado, mesmo quando seu agora é devastador. Quinto, lembre-se, conhecer Deus de verdade vale mais do que qualquer coisa que você possa perder. Se você tivesse que escolher entre ter tudo materialmente, mas não conhecer Deus, ou perder tudo, mas conhecê-lo de verdade, o que você escolheria? Jó fez essa escolha. E no final, ele teve ambos. Mas o mais importante não foi o que ele ganhou de volta. Foi o que ele ganhou pela primeira vez. Um conhecimento real de quem Deus é. Pense na mulher que perdeu o marido jovem e ficou com 3 filhos para criar sozinha. Pense no homem que construiu uma empresa por 20 anos e viu tudo falir em 6 meses. Pense na mãe que fez tudo certo, mas viu o filho escolher o caminho errado. Pense no jovem com tanto potencial que foi interrompido por uma doença incurável. A pergunta não é: por que Deus permitiu isso? A pergunta é: quem Deus está se revelando ser no meio disso? E a resposta pode surpreender você. Ele se revela como o Deus que não abandona.
como o Deus que não precisa se explicar, mas se oferece, como o Deus que é maior do que nossos problemas, mais profundo do que nossas dores, mais sábio do que nossas perguntas. E quando você o encontra de verdade, não de ouvir falar, mas de ver, algo muda. Você pode não ter todas as respostas, pode ainda carregar cicatrizes, pode ainda enfrentar dificuldades, mas tem algo que nada pode tirar. Você conhece Deus, de verdade. Agora é sua vez de se perguntar com coragem: eu conheço Deus ou apenas sei coisas sobre Ele? Há uma diferença brutal entre ter informação sobre alguém e conhecer alguém de verdade. Qual é o meu caso? Estou disposto a trocar respostas por revelação? Posso abrir mão da necessidade de entender tudo em troca de conhecer aquele que entende tudo? O que eu estou buscando? As mãos de Deus ou a face de Deus? Estou mais interessado no que Ele pode fazer por mim ou em quem Ele é? Que áreas da minha vida precisam ser transformadas, não apenas explicadas? Onde Deus está tentando me mudar e eu estou apenas pedindo que Ele mude as circunstâncias? Estou pronto para encontrar Deus de verdade, mesmo que isso signifique ter que descer do trono onde me coloquei? Posso aceitar não ser o centro, não ter todas as respostas, não controlar tudo? Você pode viver sem explicações, mas não pode viver sem revelação. E Deus oferece algo melhor do que respostas. Ele oferece a si mesmo. Aqui está o convite final dessa parte da jornada. Pare de exigir que Deus se explique e permita que Ele se revele. Pare de buscar apenas o que Ele pode fazer e comece a buscar quem Ele é. O sofrimento de Jó não foi em vão? Não porque ele ganhou tudo de volta, mas porque ele ganhou o que nunca tinha tido antes. Um conhecimento real, profundo, transformador de quem Deus é. E esse é o tipo de conhecimento que nenhuma prosperidade pode dar. É o tipo de fé que nenhuma teologia de segunda mão pode construir. É o tipo de encontro que muda não apenas o que você pensa, mas quem você é. Você está pronto para deixar de conhecer Deus apenas de ouvir falar e começar a vê-lo com seus próprios olhos? Está disposto a trocar a religião herdada por um encontro genuíno? Pode aceitar que talvez o que você mais precisa não seja uma explicação, mas uma revelação. A jornada de Jó nos ensina que vale a pena. A mão que do outro lado do sofrimento, do outro lado do silêncio, do outro lado das perguntas sem respostas, há um encontro esperando. Um encontro que transforma tudo. Não porque muda suas circunstâncias, mas porque muda você. E quando você é transformado pelo encontro com Deus, descobre que pode enfrentar qualquer circunstância, porque finalmente conhece aquele que é maior do que todas elas. O que Jó ganhou quando perdeu tudo? A matemática estranha da restauração divina. Texto base: Jó 42, 7 e 17. Você já percebeu que Deus tem uma matemática completamente diferente da nossa? Que Ele soma quando achamos que está subtraindo? Que Ele multiplica justamente quando pensamos que está dividindo? Que Ele restaura de maneiras que nossa lógica nunca conseguiria prever? A história de Jó termina de um jeito que ninguém esperava. Não com um final feliz, simples e previsível, mas com uma reviravolta que revela algo profundo sobre o caráter de Deus e sobre o que realmente significa ser restaurado. Depois de tudo, depois do sofrimento, depois do silêncio, depois das perguntas, depois do encontro, Deus fala não apenas com Jó, mas com seus amigos. E o que ele diz os deixa apavorados. Estou irritado com vocês porque não falaram de mim o que é certo, como fez meu servo Jó. Espera. Como assim? Jó falou certo e os amigos falaram errado? Mas foram os amigos que defenderam Deus o tempo todo. Foram eles que disseram: Deus é justo, você deve ter pecado, aceite seu castigo. Foram eles que teologizaram, citaram provérbios, deram respostas prontas. E Jó? Jó questionou, gritou, desabafou, disse coisas que soavam quase blasfemas. Melhor eu nunca ter nascido. Deus me persegue. Quero meu dia no tribunal. Mas Deus diz que Jó falou certo. Por quê? Porque Jó foi honesto. Porque Jó não fingiu. Porque Jó levou sua dor real para um Deus real, em vez de apresentar piedade artificial para impressionar pessoas.
Os amigos de Jó representam tudo o que está errado com religiosidade vazia. Respostas prontas sem empatia, teologia fria sem compaixão, verdades ditas sem amor. Eles estavam mais preocupados em defender a reputação de Deus do que em consolar um amigo quebrantado. E aqui está a lição devastadora. Deus não precisa que você o defenda. Ele precisa que você seja real com ele. Então Deus dá uma instrução surpreendente aos amigos. Vão até Jó. Levem 7 novilhos e 7 carneiros. Ofereçam um holocausto. E peçam que Jó ore por vocês, porque eu vou ouvir a oração dele para não destruir vocês. Pare e absorva isso. Os homens que passaram capítulos inteiros julgando Jó, acusando Jó, condenando Jó, agora precisam que Jó interceda por eles. O homem que eles consideravam amaldiçoado por Deus precisa orar para que eles sejam perdoados. E Jó? Jó ora, mesmo depois de tudo que eles disseram, mesmo depois de todas as acusações falsas, mesmo depois de eles terem transformado seu luto em julgamento. Jó intercede por aqueles que o feriram. E é exatamente nesse momento, quando Jó ora por seus amigos, que sua própria restauração acontece. Depois que Jó orou por seus amigos, o Senhor o tornou novamente próspero e lhe deu em dobro tudo o que tinha antes. A restauração não veio quando Jó clamou por si mesmo. Veio quando orou pelos outros. Não veio quando ele exigiu justiça. Veio quando ele demonstrou graça. Não veio quando ele estava focado em sua própria dor. Veio quando ele se tornou instrumento de cura para quem o havia ferido. Essa é a matemática estranha de Deus. Você quer ser curado? Cure alguém. Você quer ser restaurado? Restaure alguém. Você quer receber graça? Dê graça. Você quer ser abençoado? Abençoe até mesmo quem te amaldiçoou. A restauração de Jó foi dupla. O Senhor lhe deu em dobro tudo o que tinha antes. 14.000 ovelhas em vez de 7.000. 6.000 camelos em vez de 3.000. 1.000 juntas de bois em vez de 500. 1.000 jumentas em vez de 500. Mas repare numa diferença sutil e profunda. Jó teve 10 filhos antes e teve 10 filhos depois, não 20. Por quê? Porque os primeiros 10 não foram substituídos. Eles ainda existem, apenas não estão mais aqui. A restauração não apagou a perda. Ela a redimiu. Deus não está dizendo, esqueça o que você perdeu. Aqui está algo novo. Ele está dizendo, o que você perdeu ainda tem valor, ainda tem significado, e um dia você vai se reunir com eles. Os 10 primeiros filhos não deixaram de importar. Eles apenas estão em outro lugar, esperando. Isso muda tudo para quem perdeu alguém, para a mãe que enterrou um filho, para o marido que perdeu a esposa, para quem tem um vazio que nada parece preencher. Deus não minimiza sua dor dizendo, vou te dar outro. Ele honra sua dor dizendo, aquele que você perdeu ainda importa, a história ainda não acabou. E tem mais, o texto diz que Jó teve 7 filhos e 3 filhas, e então faz algo que nunca fez antes na narrativa. Dá os nomes das filhas, Jemaima, Quezia e Queren-Hapuk, e diz algo revolucionário para aquela cultura. Seu pai lhes deu herança entre os irmãos. Numa sociedade onde mulheres não herdavam, onde eram invisíveis, onde não tinham voz, Jó dá às filhas o mesmo direito que aos filhos. O homem que passou pelo fogo saiu diferente, mais justo, mais compassivo, mais generoso. O sofrimento não o tornou amargo, tornou-o melhor. Jó viveu mais 140 anos, viu seus filhos, seus netos, seus bisnetos e seus tataranetos, 4 gerações. E então o texto termina com uma frase simples e profunda. Morreu Jó, velho e farto de dias. Farto de dias. Não diz que ele foi feliz todos os dias, não diz que nunca mais sofreu, não diz que esqueceu a dor, mas diz que viveu plenamente, que experimentou a vida em toda a sua complexidade, que encontrou satisfação não na ausência de sofrimento, mas na presença de Deus. Essa é a verdadeira restauração. Não voltar ao que era antes, mas ser transformado em algo melhor. Não apagar as cicatrizes, mas dar significado a elas. Não esquecer a dor, mas descobrir que ela não tem a última palavra. Jó começou a história como um homem próspero que conhecia Deus de ouvir falar. Terminou como um homem ainda mais próspero, mas infinitamente mais rico, porque agora conhecia Deus de verdade. O primeiro Jó tinha bênçãos. O segundo Jó tinha o abençoador.
E essa é toda a diferença. Para nós, brasileiros que vivemos em ciclos constantes de crise e recuperação, de perda e reconstrução, de desespero e esperança, a história de Jó é profundamente relevante, porque ela nos ensina que restauração não é apenas sobre recuperar o que foi perdido, é sobre ser transformado no processo. Quantas famílias já perderam tudo e tiveram que recomeçar do zero? Quantos empreendedores viram anos de trabalho desmoronarem da noite para o dia? Quantos brasileiros conhecem intimamente o sabor amargo de ver sonhos morrerem? Mas a história de Jó diz: o fim não é o fim, a perda não é a última palavra. O sofrimento não define seu destino. Deus tem uma matemática diferente. Ele sabe como trazer vida do que parecia morte. Ele sabe como plantar futuros em cemitérios. Ele sabe como fazer brotar esperança em corações que achavam que nunca mais floresceriam. Mas não romantizemos o sofrimento. A história de Jó não é uma desculpa para glorificar a dor ou dizer que tudo tem um propósito bonito. Algumas dores são apenas dores, algumas perdas são devastadoras, alguns sofrimentos não fazem sentido nenhum. O que a história nos ensina não é que o sofrimento é bom, mas que Deus é capaz de trazer bem até do que é mal. Não que a dor tenha um propósito lindo, mas que Deus pode dar propósito até ao que parece sem sentido. Não que devemos agradecer pelo sofrimento, mas que podemos confiar que Deus não desperdiça nenhuma lágrima. Jó não agradeceu por ter perdido os filhos, mas Deus honrou suas lágrimas, validou sua dor e, no tempo certo, trouxe restauração que ninguém esperava. Então, como vivemos essa verdade quando estamos no meio do deserto, quando a restauração parece impossível, quando os dias parecem intermináveis e a esperança está morrendo? Primeiro, entenda que restauração nem sempre significa voltar ao que era antes. Às vezes significa seguir em frente para algo diferente, mas não menos valioso. A vida de Jó depois não foi uma cópia da vida de antes. Foi uma nova história, construída sobre as ruínas da antiga. Segundo, pratique interceder por quem te feriu. Isso não significa aceitar o abuso ou permitir que te machuquem de novo. Significa liberar perdão para que você não fique preso ao passado. A restauração de Jó começou quando ele orou pelos amigos. Talvez a sua comece quando você soltar a amargura. Terceiro, confie que Deus não desperdiça nenhuma experiência. O sofrimento de Jó o transformou num homem mais compassivo, mais sábio, mais generoso. Seu sofrimento também pode fazer isso com você, se você deixar. A pergunta não é por que isso aconteceu, mas quem eu posso me tornar por causa disso. Quarto, lembre-se de que algumas restaurações acontecem aqui, outras apenas na eternidade. Jó foi restaurado nesta vida, mas nem todos são. Alguns vão reencontrar os filhos perdidos apenas no céu. Alguns vão receber justiça apenas no tribunal eterno. E isso não diminui a fidelidade de Deus, apenas revela que ele enxerga uma história muito maior do que conseguimos ver. Quinto, viva cada dia como um presente, não como um problema a ser resolvido. Fato de dias significa que Jó aprendeu a viver plenamente, mesmo depois de tudo. Você também pode. Não fingindo que a dor não existe, mas escolhendo viver apesar dela. Pense naquela mãe que perdeu o filho e acordou hoje sem vontade de viver. Pense no pai que faliu e não sabe como vai alimentar a família. Pense na mulher traída que olha no espelho e não reconhece mais quem se tornou. Pense no jovem com depressão que acha que nunca mais vai ser feliz. A história de Jó diz a você: ainda não acabou. O último capítulo ainda não foi escrito. Deus não terminou com você. Ele tem um plano de restauração que talvez você não consiga ver agora, mas está sendo tecido nos bastidores da sua história. E talvez essa restauração não venha do jeito que você espera. Talvez não seja rápida. Talvez não apague as cicatrizes. Mas quando vier, você vai descobrir que ganhou algo muito mais valioso do que recuperou o que perdeu. Você ganhou Deus de verdade. Agora olhe para a sua vida com honestidade radical e se pergunte: que áreas da minha vida parecem mortas, mas ainda podem ser ressuscitadas? Onde desisti de esperar restauração? Onde parei de acreditar que algo novo pode nascer?
Existe alguém por quem preciso orar, mesmo que essa pessoa tenha me ferido? Estou segurando a amargura que está impedindo minha própria cura? Estou comparando minha vida atual com o que era antes, em vez de ver o que pode se tornar? Estou preso ao passado ou aberto para um futuro diferente? Como o sofrimento me transformou? Estou mais amargo ou mais compassivo? Mais fechado ou mais generoso? Mais religioso ou mais real? Estou vivendo cada dia como presente ou apenas sobrevivendo esperando que as coisas melhorem? Consigo encontrar gratidão no meio da dor? Restauração não é voltar ao que você era, é se tornar quem você nunca teria sido sem a jornada. Aqui está o convite final, o chamado último para a transformação. Não desista da sua história antes do último capítulo. Não feche o livro enquanto Deus ainda está escrevendo. Não declare morto o que ele ainda está ressuscitando. A história de Jó nos ensina que Deus é especialista em finais surpreendentes. Que ele sabe trazer vida do que parecia morte, que ele pode restaurar não apenas o que foi perdido, mas criar algo novo e melhor do que existia antes. Mas também nos ensina que restauração exige transformação, que você não pode ser a mesma pessoa que era antes e receber o que Deus tem para você depois. Que o sofrimento precisa fazer sua obra de mudança interior antes que a bênção exterior venha. Jó não foi apenas restaurado em posses, foi restaurado em caráter. Não apenas recuperou bens, ganhou sabedoria. Não apenas teve filhos de novo, tornou-se um pai melhor. Não apenas viveu mais anos, viveu com mais profundidade. E você? Você está permitindo que o sofrimento te transforme ou apenas esperando que ele passe? Está sendo moldado pela dor ou apenas destruído por ela? Está usando as cinzas para se lamentar ou como adubo para algo novo crescer? A história de Jó termina com restauração porque Jó permitiu que o processo o mudasse. Ele não saiu igual, saiu melhor. Não apenas mais rico em bens, mas infinitamente mais rico em caráter, em fé, em conhecimento de Deus. Então pare agora, respire fundo, olhe para as ruínas ao seu redor e escolha acreditar que Deus sabe construir catedrais sobre escombros, que Ele sabe plantar jardins em desertos, que Ele sabe trazer amanheceres das noites mais escuras. Sua história não terminou. O sofrimento não tem a última palavra. A dor não define seu destino. Deus está escrevendo um final que você ainda não consegue imaginar. Mas para chegar lá, você precisa soltar a amargura e escolher a graça, mesmo quando dói, mesmo quando parece injusto, mesmo quando todos diriam que você tem o direito de guardar rancor. Parar de exigir explicações e começar a buscar transformação. Deixar que Deus use até o que você não entende para te fazer melhor, mais profundo, mais real. Interceder por quem te feriu, orar por quem te julgou, abençoar quem te amaldiçoou. Porque é justamente aí, nesse ato impossível de generosidade, que sua própria restauração começa. Viver cada dia como presente, não como problema. Encontrar beleza mesmo no meio das cinzas, escolher gratidão mesmo quando as circunstâncias não mudaram ainda. Confiar que o Deus que restaurou Jó é o mesmo Deus que está trabalhando na sua história e que ele nunca, nunca, nunca desperdiça uma lágrima. A jornada de Jó começou com perda devastadora. Atravessou silêncio ensurdecedor. Passou por perguntas sem respostas. Chegou a um encontro transformador. E terminou com restauração surpreendente. Sua jornada talvez esteja em qualquer um desses estágios agora. Talvez você esteja na perda, gritando "por quê?" Talvez esteja no silêncio, sentindo que Deus desapareceu. Talvez esteja nas perguntas, exigindo respostas que não vêm. Talvez esteja no encontro, finalmente vendo Deus de verdade. Ou talvez esteja na restauração, reconstruindo sobre as ruínas. Onde quer que você esteja, saiba, a história não terminou. Deus não terminou. O melhor ainda está por vir. Não porque o sofrimento é bom, mas porque Deus é fiel. Não porque você merece, mas porque Ele é gracioso. Não porque você entende o plano, mas porque pode confiar no planejador. E um dia, como Jó, você vai olhar para trás e perceber: você não apenas sobreviveu, você foi transformado. Você não apenas recuperou o que perdeu,
Você ganhou algo infinitamente mais valioso. Você conheceu Deus de verdade. E isso, no final das contas, é o que torna qualquer jornada, por mais dolorosa que seja, absolutamente valiosíssima. Então levante, respire, escolha confiar e dê o próximo passo, porque sua história de restauração já começou. Você só ainda não chegou no capítulo onde tudo se revela, mas vai chegar. Continue andando, continue confiando, continue vivendo. Sua história não terminou. E quando Deus escreve o final, ele sempre surpreende